Alô, a paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma meditação, uma reflexão bíblica, porque precisamos da palavra de Deus, precisamos ouvir a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus para nós é um alimento para a nossa alma. E para esta oportunidade, eu quero ler um texto, Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Nos diz assim o texto sagrado. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram que era Jesus o Nazareno, estava passando. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou, mandou que trouxessem, e chegando ele perto, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. Logo ele, passando a enxergar, e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meus amigos, meus irmãos, neste texto, neste milagre que Jesus operou, nós tiramos algumas lições, mas antes disso eu quero falar sobre Jericó. Jericó foi uma cidade de veraneio. O que é uma cidade de veraneio? Uma cidade de veraneio é uma cidade onde é frequentada pelo povo em época de férias, para se refazer da correria do dia a dia, da vida. Então as pessoas iam a Jericó. Jericó era conhecido também como Cidade das Palmeiras e foi reconstruída por Herodes, o Grande, no deserto da Judéia. Nessa época em que Jesus operou esse milagre, Jericó era habitada por cerca de 100 mil habitantes. Então era uma cidade numerosa. E eu vejo houve uma estratégia para que colocasse esse cego ali em Jericó. Porque como as pessoas iam lá para passar as suas férias, se refazer, então as pessoas também levavam dinheiro. Então esse cego estava ali mendigando, porque ele tinha uma doença, a cegueira, ele não conseguia ver. Então as pessoas ajudavam ele. Então essa cidade era também chamada de Cidade das Palmeiras e foi conquistada em 1451 a.C. por Josué, um dos libertadores de Israel. Todos nós conhecemos disso. E nos diz a história que Jericó era uma das mais antigas cidades do mundo, sendo ela toda murada. Em alguns lugares seus muros tinham 7,5 metros de altura por 6 de espessura, que os soldados montavam em carros, em carruagens de guerra e circulavam por cima desses muros, cuidando para que ela não fosse tomada de assalto. Então vemos que nos diz a história que esses muros podiam ser vistos a quilômetros de distância. Então Jericó, com isso, era um símbolo de poder e força militar, sendo considerada invencível por todos os povos, pelas autoridades daquela época, a época de Josué. Depois ela foi destruída e reconstruída novamente por Herodes o Grande no deserto da Judéia, como já citei. Normalmente havia mendigos na cidade, como aqui nós vemos o caso do cego Bartimeu. Como a maioria das profissões daquela época exigia um exercício, um esforço físico, então, como ele era cego, ele não tinha como trabalhar e ele era portador dessa deficiência física, então estaria em desvantagem quanto às profissões daquela época. Então, era colocado ali para
receber as ajudas, as esmolas. E nós vemos que então, até o dia que Jesus entrou em Jericó, né? Então nós vemos que Jericó não era uma aldeia qualquer, Jericó não era uma cidade qualquer, uma cidade de veraneio, uma cidade próspera, 100 mil habitantes. E então ali estava esse cego, até o dia que Jesus entrou em Jericó. Pois bem, nessa lição, desse texto, nós tiramos algumas lições. Usando uma ferramenta da teologia, que é a exegese, que vem do prefixo ex, extrair, desse texto nós extraímos algumas lições. Então, esse cego Bartimeu, né, ele era filho de Timeu, então ele nos dá algumas lições. Nós tiramos algumas lições disso. Ele tomou algumas atitudes. Ele não era cego, mas ele não era surdo. E então, usando a audição, ele ouviu que havia um homem, havia um profeta naquelas redondezas, nas cidades circunvizinhas, que fazia milagre, que operava milagres. E o seu nome era Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu que Jesus estava fazendo milagres. E quando Jesus entrava por Jericó, ele perguntou: o que barulho é esse? Que multidão é essa? E a multidão era uma multidão alegre, porque onde Jesus está, há alegria. Onde Jesus está, há milagre. Aonde Jesus está, há bonança. Aonde Jesus está, há paz. E aquela multidão ia glorificando a Deus, muitos milagres Jesus ia fazendo. Então ele começa a gritar, porque o barulho da multidão vinha contra o grito dele e sufocava o grito. Mas então ele gritava cada vez mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns diziam: cale-se, fique quieto, não incomode o mestre. Mas ele mais alto gritava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então ele toma o primeiro passo, né? Então 4 passos nós vemos nesse texto. O cego Bartimeu nos dá uma lição. E a primeira lição o primeiro passo que ele dá. Ele, ao ouvir o tropel da multidão, ele pergunta: que era aquilo? Então ele não ficou quieto, ele não ficou tímido. Ele começou a aclamar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós vemos uma lição para nós, uma lição para você, uma lição para aqueles que têm uma necessidade: clamar a Deus, buscar ao Senhor, não ficar quieto diante da dificuldade, mas clamar a Deus, clamar ao Senhor, porque é Ele que pode nos ajudar, é só Ele que pode nos abençoar. O segundo passo, e aí diante do primeiro passo, da primeira atitude de Bartimeu, ele já consegue o seu primeiro objetivo. Então ele dá o primeiro passo, que é clamar. Segundo passo, e já alcança o primeiro objetivo. Então Jesus parou, né? Então ele clamou, e quando ele clama, Jesus para. Então ele consegue o seu primeiro objetivo, e Jesus disse: chamem ele. Mas, vamos chamar ele, mas tinha que conduzir ele até Jesus. Então o cego vem até Jesus dizendo: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. Os homens foram até o cego falando essa frase. Então o cego deixa a sua capa, deixa seu prato de esmola, porque a capa era uma identificação, uma característica que ele tinha, que identificava ele, que ele tinha uma deficiência física, e ele tinha o seu prato. Então, para receber as esmolas, ele abandona o prato, ele abandona a capa e vai ter com Jesus, vai ao encontro de Jesus. Então muitas vezes nós temos que largar essa capa. A capa de Bartimeu simboliza a incredulidade, a frieza espiritual, a dúvida. Temos que abandonar esta capa. Temos que abandonar esse prato de receber as migalhas. Temos que deixar de lado. O terceiro passo e a primeira atitude de Bartimeu diz que ele lançou de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu imagino que o cego lançou de si a capa, e essa capa identificava, como eu já falei, uma pessoa que era portadora de uma deficiência mutiladora, como os cegos usam hoje os seus bastões. A capa de Bartimeu lançou de si sobre si a capa, que
que para nós é o símbolo da incredulidade, da dureza do coração. Vamos tirar a dureza do nosso coração, a incredulidade, a dúvida, porque o Senhor, Ele está pronto a nos abençoar. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir o nosso clamor, e a sua mão está estendida para nos abençoar, para nos salvar, para nos levantar. O quarto passo, então já o cego começa a receber a sua cura. E Jesus falando disso, de que queres que te faça? É claro que Jesus sabia o que o cego queria, porque o cego era cego e ele precisava de ter visão. Então, mas Jesus perguntou, assim como Ele quer ouvir de nós, o que nós precisamos, o que você precisa. Jesus quer ouvir da sua boca. Ele sabia que o cego era cego. E o que o cego queria? Uma esmola? Não, ele queria a sua cura. Então Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E o cego diz, mestre, que eu tenha vista, que eu possa ver. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Então, o cego, na sua doença, na sua enfermidade, nos dá uma lição em 4 passos. Primeiro passo, ele clama. Segundo passo, primeiro objetivo. O primeiro objetivo foi, fez Jesus parar. Terceiro passo e primeira atitude do cego, ele lançou-lhe a capa e foi ter com Jesus. O que eu digo para você que está vendo esse vídeo, lance-lhe sobre si a sua capa. Tire de sobre seus ombros a capa da incredulidade. Tire de sobre o seu coração essa dúvida. O Senhor é poderoso. Quem sabe alguém tenha falado para você, o diabo tenha assoprado no seu ouvido, você tenha pensado isso no seu coração. O Senhor Deus me deixou, Deus me abandonou. Não, Deus não deixa. E Deus não abandona ninguém. Ele está sempre pronto a nos abençoar. É nós que nos afastamos dele. Nos acheguemos, pois, com confiança ao Senhor, porque Ele está pronto a nos abençoar. Concluindo essa reflexão, note-se que Jesus fez uma pergunta ao cego, mesmo sabendo que ele precisava, mas Jesus precisava ouvir aquele pedido, assim como Ele quer ouvir as nossas orações. Ele quer ouvir as nossas súplicas. Então, o cego, o Bartimeu, faz o seu pedido, mestre, eu quero ver. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. E eu pergunto a você, o que é que você precisa? O que é que você necessita? O que é que você está precisando? O Senhor está pronto a te dar. O Senhor está pronto a te abençoar. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Nesta oportunidade que você está vendo esse vídeo, o Senhor está passando na sua vida. O Senhor está passando na sua existência. Está passando. E Ele está esperando você clamar. E Ele vai te chamar, Ele está te chamando neste momento, dizendo, traga Ele até a mim. Eu quero que Ele se dirija a mim, traga Ele. E o Senhor está esperando ouvir o seu clamor. Dirija uma oração a Deus. Vamos orar. Senhor, aqui está, Senhor, esta vida na tua presença. Ela precisa de um milagre, ela precisa de uma interferência sua, de uma intervenção, Senhor. E assim como o Senhor fez o milagre na vida do cego Bartimeu, eu creio, Deus, que Tu és poderoso para fazer um milagre nesta vida. Entra neste lar, Senhor. Entra nesta vida, Pai. Entra, Deus, com uma intervenção. Faz o milagre, ó Deus. Pai eterno, que seja retirada toda incredulidade, toda dúvida, toda dureza desse coração, Senhor. Pai eterno, derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, derrama Teu poder, Senhor, e coroa esta vida, Senhor, esta vida, ó Deus, com as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco esta vida à Tua presença, e peço a Deus, abençoa ela, em nome de Jesus, segundo a manifestação da sua fé, em nome de Jesus, amém. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.